de número 22, vai me dizer aqui no versículo de número 8, diz assim: João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aleluia! Adore a Deus. Aleluia! Disse-me ainda no versículo 10: não segues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aleluia! Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Aleluia! No versículo 12: e eis que venho sem demora. Aleluia! E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Podemos se assentar, aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, melhor será de palmas para Ele, porque Ele é o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o nome e o glória de todas as coisas. E Ele, em nome de Jesus, Deus já se faz presente na minha, na sua, na nossa vida. Deus se faz presente aqui nesta noite, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus, Ele se faz presente. E eu creio que você é filha, uma filha de Deus, é um servo, uma serva, que está caminhando nessa caminhada. E você, eu tenho certeza que você não se sente só. Porque quando você se sente só, está faltando alguma coisa a ser exercitada na sua fé. Então é importante que você se sinta que você não está só nessa caminhada. Que você tem um Deus que cuida de você. Que você tem um Deus que olhou para você quando você ainda estava longe, distante, perdido, sem direção. Mas hoje você está na direção, no caminho certo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E meu Pai a não ser por mim. E eu creio que você tem buscado o caminho certo. Por isso, o Senhor não abrirá mão daquilo que Ele já tem te prometido. E é bem verdade que Deus conhece cada um de nós. É bem verdade que somos um do outro. É bem verdade que temos um DNA diferenciado. Mas Deus, Ele sabe e conhece cada um de nós. Deus sabe os seus pensamentos e os seus sentimentos. E o dia que Ele vai abraçar algo diferente na sua vida. Assim como você um dia levantou a mão e aceitou Jesus, se rendeu aos caminhos do Senhor, é porque você ouviu a palavra. Saiu no seu coração, germinou e cresceu, e agora já está frutificando. E a palavra de Deus é para nos instruir a nós caminhar nessa jornada, frutificando, dando fruto, para que o reino dos céus seja grande. Porque os céus é grande, as coisas de Deus são grandiosas. Nada de Deus nós possamos duvidar, porque Deus já realizou todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus já havia sacrificado
Veja bem o quão grande é o nosso Deus. Ainda que não havia firmado um povo, ainda que não havia firmado uma nação, mas Deus já havia escolhido um povo. Por isso a palavra de Deus nos diz que Ele já tem nos escolhido desde o ventre da mãe. Porque Deus, Ele é o princípio, o meio e o fim. Deus conhece todas as coisas e nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Se você crê que Deus Ele sabe todas as coisas, eu quero te convidar nessa noite. Abre seu coração, deixe Jesus agir no teu coração, porque você já tem parte com Deus. Você tem o Santo Espírito que te faz caminhar em meio a essas lutas, em meio às suas dúvidas. Talvez você está aqui nesta noite e com muitos problemas. Meu Deus, mas eu não sei quais serão os seus problemas. Mas eu quero te dizer que os seus problemas são pequenos diante do Deus grande que você tem. Em nome de Jesus, os seus problemas não são nada diante daquilo que Deus pode. Eu creio, aleluia. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, convocou João para nos trazer uma mensagem de paz para este tempo de hoje. Mas Jesus, Deus, estava ansioso, preocupado com o seu povo, com os seus discípulos, com a sua nação já eleita, que estavam meio que perdidos, sem uma direção. Então Jesus se manifestou através do seu Espírito Santo, visitando João Batista e dando a ele uma mensagem clara, limpa, para que pudéssemos entender de que Ele é o princípio, é o meio. Se Ele escolheu a você, se Ele nos escolheu, Ele é Deus fiel para começar uma boa obra e terminar essa boa obra. Não importa a adversidade que passamos, não importa as guerras, as batalhas que passamos, mas eu quero te dizer que em meio a essas guerras, em meio às batalhas, não são nada diante do poder de Deus. E essa batalha é a batalha da fé. Que é difícil nós caminharmos e exercer a nossa fé numa constância, ou seja, num nível em que todos os dias você vai ser o mesmo crente, você vai ser a mesma pessoa exercendo a sua fé. Vai ter dias que ora você vai estar muito forte e ora você vai estar muito fraco. Mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos diz que quando ele estava forte, ele estava fraco. Mas quando ele estava fraco, ele estava forte. Porque quando nós temos a confiança plena, muitas das vezes nós vacilamos e não buscamos a Deus, mas Deus então, sabendo o que nós precisamos, Ele permite que nós caminhamos por caminhos difíceis, para nos sentirmos fracos, para sermos totalmente dependentes. No momento que você se sente fraco, eu quero te dizer, o Espírito Santo está me dizer, fala para os meus filhos, que no momento que você estiver fraco, é o momento que Deus está te sustentando. Não importa o que você está passando, não importa o momento que você está, mas se você se sente fraco, Deus está te fortalecendo para continuar. Em nome de Jesus. No versículo 6 aqui em Apocalipse 22 diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o Espírito Santo aqui, de uma maneira maravilhosa,
ele vem testificar essa mesma palavra no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, quando aqui ele diz no versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está. Aleluia! Eu quero te dizer que não basta você ler a profecia, que não basta você ler a palavra. É importante que você grave e coloque essa palavra escrita na tábua do seu coração, porque não podemos ser ouvintes esquecidos, porque no momento das suas lutas, no momento das suas adversidades, quem vai te colocar de pé é aquilo que entrou no seu coração. Você vai se lembrar das promessas. Se entrou uma promessa no seu coração, é dessa promessa que Deus vai fazer você colocar em prática para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é importante não sermos apenas ouvintes esquecidos, mas ouvintes colocadores de prática aquilo que temos aprendido. Aleluia! E o apóstolo João, ele está nos dizendo através, no versículo 12, uma revelação extraordinária, e que é o ápice daquilo que vai acontecer. E não foi o apóstolo João que disse, não é o pastor Rubens que está dizendo, não é os pastores, o ministro da palavra de Deus que diz, mas é o próprio Senhor Jesus. Acompanha comigo no versículo 12, diz assim: e eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Jesus, ele conhece o seu caminho. Aleluia! Jesus conhece o nosso caminhar. Aleluia! Jesus, ele sabe e conhece antes mesmo de falar, que as palavras saem nos nossos lábios. Aleluia! É Ele que sonda os nossos pensamentos. É Ele que esquadrinha o coração através do Santo Espírito que Ele nos deu. E através daquilo que Ele fez na cruz, Ele vai pedir conta, sim. Porque é um sacrifício dele, não pode ser em vão na minha e na sua vida, porque ele te escolheu, ele está te ajudando a caminhar, ele está nos direcionando a algo maior, a algo que os nossos olhos não viu e que o nosso coração ainda não sentiu. Nós não podemos contentar com as coisas práticas desse mundo, com as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Nós temos que caminhar seguindo o nosso olhar espiritual. Não andamos mais por fé, mas andamos por vista. E se nós andamos por vista, nós temos que crer que a casa do nosso Deus já está preparada para nós, que as mansões celestiais já estão preparadas para aqueles que caminharem e perseverarem até o fim. E eu quero declarar nesta noite que se você procurar caminhar com Jesus, Ele jamais vai abrir mão de você. Mas ainda que você esteja fraco, Ele é poderoso para te colocar forte. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que a escarlata, eu tenho certeza que o sangue dele Ele pode purificar e te lavar as suas vestes espirituais. Você nesta noite, ao orar, se colocar na presença de Deus, você vai orar pedindo para Ele: lava minhas vestiduras no teu sangue, porque miserável homem que sou. Assim como o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal sempre faço. Meu amado e minha amada, os nossos pensamentos não podem
me salvar. Eu não vim para os que não precisam. Eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão enfermos. E você, nós estamos enfermos. Se você se achar que você não precisa de Jesus, é porque você está olhando Jesus de uma outra visão, com outro olhar. Mas se você olhar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é capaz de realizar, então você vai olhar para Ele e vai sentir um homem, uma mulher mais miserável do mundo, como o apóstolo Paulo é. Porque nós somos sim pecadores, nós estamos condenados, e se nós não tivermos cuidado de perseverar até o fim, nós corremos o risco sim de perder o galardão que Ele prometeu, que está preparado para nós. Ele disse que voltará para buscar aqueles que perseverarem até o fim. Ele disse que Ele voltará para buscar a sua igreja, porque o galardão já está pronto, o galardão já está preparado. As tuas obras são boas, as tuas obras têm que ser boas e têm que ser perfeitas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu amado, minha amada, João, o apóstolo João, ele é o apóstolo do amor. E na verdade, Deus, Ele ama quem o ama. E quem o ama tem que declarar com as suas atitudes, com as suas ações, porque não basta dizer que ama a Deus e viver constantemente na prática do pecado. Não basta dizer que ama a Deus e continuamente não busque o conhecimento de Deus. Ou seja, não busca conhecer Deus. A prioridade de quem ama a Deus é conhecer Deus. A prioridade de quem deseja morar com Jesus é conhecer Jesus. Para que não sejamos surpreendidos naquele grande dia. Porque só entrarão nos céus, só estarão com Ele aqueles que o conhecem, aqueles que sabem o que Ele realizou lá na cruz. Não há outro meio de chegar a Deus senão pelo caminho que é Jesus. Não há outro meio de chegar a Deus e de adorar a Deus se não for através da cruz. Aleluia! A cruz é o nosso símbolo de fé. Jesus é o meio que intercede por nós. Jesus é aquele que está dentro de Deus neste momento. E nós neste momento Ele está olhando aqui. Os seus olhares estão na rua Alferes Bonilha 256, 260. Sondando cada um que aqui está, para ver se nós possamos ser capazes de melhorar nas nossas atitudes. Aleluia! Para ver se nós somos capazes de entender os seus propósitos e de largar aquilo que está nos atrapalhando, de servi-lo melhor. E Ele sabe aqueles que têm se esforçado para isso. Aleluia! E eu quero te dizer que o céu é conquistado a força. Aleluia! Não com a força dos seus braços, mas com a força da sua fé. Aleluia! Porque é de fé em fé que nós vamos alcançar a vitória. Aleluia, Jesus! É de fé em fé que Deus realiza os nossos sonhos. É de fé em fé que Deus
abençoa o nosso lar. É de fé em fé que Deus santifica a nossa alma, que nos purifica quando nós reconhecemos que somos dependentes. Aleluia, aleluia. E eu quero acreditar que aqui, nesta noite, Aleluia. somos todos dependentes Aleluia, da graça e da misericórdia. todos alabados. Obrigado, Eu quero crer queremos nós, Senhor. que somos dependentes de Ti. Aleluia. E o Espírito Santo agora acaba de soprar aqui no meu ouvido. Oh, Espírito Santo. Em uma discussão, em uma demanda, em um ensinamento, pode melhor dizer, mas demanda sim para os ouvintes. Mas Jesus estava instruindo um povo em uma certa ocasião, e a palavra de Jesus com certeza era muito dura. Aleluia. E ela não nos traz aqui, a Bíblia não nos revela o que Jesus estava dizendo para aquela multidão, mas revela-nos que um a um foi saindo, que foram deixando Jesus. E veja bem que Jesus era uma multidão que o seguia. Jesus, quando andava pelo mundo, ou seja, quando andava pelas ruas, ele seguia ali uma multidão. Mas a palavra dele talvez era dura para aquela multidão. E a palavra de Deus diz que só ficaram os discípulos. E um deles disse para Jesus: para onde vai? E ele disse para eles: vocês querem ir embora também? Veja bem que já tinham saído todos. A multidão já tinha ido embora. Já o ouvido já coçava, já tinha comichão nos ouvidos. Eles não aguentaram aquilo que Jesus estava falando. E eu quero dizer, porque o Espírito Santo trouxe meu coração, que Jesus ele dizia a verdade. Aleluia. Oh, glória. E são poucos que são preparados para ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade ela nos leva para o caminho estreito, a verdade nos leva para a porta estreita, a verdade nos distancia do pecado, a verdade nos separa daquilo que é ruim, daquilo que é bom. A verdade ela faz uma divisão, mas a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela divide a divisão da alma e da medula. Veja bem, meu amado, minha amada, que a palavra ela tem que frutificar em nós. Mas aquilo que vai frutificar em nós vai desagradar a nossa alma, vai desagradar o nosso corpo. Mas aqui eu quero crer que estamos reunidos nesta noite para a edificação do nosso espírito. Aleluia. Porque quando o espírito está forte, ele domina a sua alma. Aleluia. Se você está fraco, então você tem que fortalecer o seu espírito. Aleluia. Quando Jesus estava no jardim de Getsemane, ali clamando, chorando, a gota de sangue, ali a palavra de Deus nos diz, e você conhece, que o sangue, o suor se transformou em sangue. Jesus então levantou e disse para os seus discípulos: vamos, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então eu quero te dizer que nas suas lutas, nas suas adversidades, quando você sentir longe, Deus distante de você, você pode ter a certeza, Ele quer que você o clama, Ele quer que você o busca, mas buscar de uma forma que você vai mover o coração de Deus. Porque quando Jesus ali estava chorando no Getsemane, Deus estava em silêncio. Veja bem, meu amado, minha amada, Deus ficou em silêncio para ver o choro do seu filho. E quando ele estava ali na cruz, Deus ele não pôde contemplar o sofrimento. Então eu quero te dizer que Deus não está agradando do seu sofrimento. Deus requer de você um exercício de fé para que Ele possa estender a mão e arrancar você desse calabouço, dessa perseguição. Deus quer mudar
incapaz e você precisa de clamar, precisa de buscar essa autoridade em Cristo Jesus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele deu um poder a você, Ele deu um poder àqueles que Ele escolheu, e você, nós somos escolhidos de Deus, e você pode pedir o que você deseja no coração. Ele diz, tudo pode aquele que crê. E se você crer, você vai orar, você vai pedir, e Deus vai te responder, porque Ele é fiel e justo para dar aí em abundância tudo aquilo que os seus filhos desejam, tudo aquilo que os seus filhos precisam. Ele não vai te dar nada além daquilo que você não necessita, mas pode ter certeza, aquilo que você necessita na sua caminhada, Ele não vai te negar, porque Ele é Deus fiel, porque Ele sabe que somos limitados no nosso querer, somos limitados no nosso pensamento, e Ele é Deus para suprir as nossas necessidades materiais, principalmente espirituais, em nome de Jesus. Mas Jesus disse que Ele vai nos buscar o seu povo, e Ele fez uma promessa e está em João 14:3. Abre sua Bíblia em João 14:3, no versículo de número 3, que está escrito, talvez você já conheça essa passagem, mas é bom que você testifique. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Aleluia! Creio, aleluia! Eu sou o primeiro que quero estar junto de Jesus. Aonde está o segundo? Aonde está o terceiro? Aonde está o quinto? Aonde você está, que você pode levantar as suas mãos e dizer para Ele, Jesus, eis-me aqui, eu sou um candidato para herdar o teu trono, eu sou um candidato para estar à tua direita, para juntos estar junto do nosso Pai, em nome de Jesus. E Ele disse para os seus discípulos, e Ele disse para nós hoje, no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava no momento de despedida. Com certeza os discípulos já sentiam que Ele iria se ausentar, porque os discípulos já entendiam que haveria de acontecer o sacrifício de Jesus através dos seus ensinamentos. E neste momento, Jesus, para fortalecê-los, disse, vocês não se turbem o vosso coração, crede em Deus. Amém. Jesus sabia que eles criam em Deus. E eu tenho certeza que você está aqui nesta noite e você crê nas promessas de Deus. Mas Jesus disse ao seu discípulo, crede também em mim. Crede nas palavras que eu estou falando. Aleluia! Crede nas promessas que eu estou deixando para vocês. Eu não vos deixarei órfãos. E no versículo de número 2 diz assim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Obrigado, Jesus. Há muitos lugares, e com certeza ainda não foi preenchido esses lugares, porque Jesus ainda não voltou. Mas quando soar a trombeta da volta de Jesus, aleluia, aqueles que tiver preparado subirá com Ele, aleluia, subirá com a igreja, porque estará sendo completa então as moradas. Mas enquanto, porque o reino dos céus é grande, e com certeza é infinitamente grande para agasalhar a igreja de Cristo. Imagina como será o reinado de Jesus, e que você e nós vamos participar. Aleluia! Imagina o galardão
que Ele prometeu. E Ele vai olhar para você e dizer: tudo isso é seu. Aleluia. Tudo isso você conquistou, porque você se esforçou, você teve fé, você creu nas minhas promessas. Mas aqueles que não creram, aqueles que se afastaram, aqueles que se enfraqueceram, meu amado, minha amada, a palavra de Deus nos disse que o lugar deles é um lugar de fogo e enxofre. Imagina, meu amado e minha amada, você está lá no céu, contemplando as belezas de Deus e sabendo que alguém, uma multidão, não tiveram esse privilégio. E se hoje você você tem esse sentimento, então você é uma vara que está na videira para ser um instrumento usado na mão. Aleluia. Seja uma vara frutífera, produz fruto, porque os seus frutos alegrarão o coração de Deus. Os seus frutos alegrarão o coração de Jesus. E com certeza, quando praticamos o bem, quando praticamos as coisas boas, nós alegramos Jesus. E a palavra de Deus nos diz que, lá em Tiago, se nós conhecendo o bem e não praticamos, nós estamos cometendo pecado. Então, meu amado e minha amada, se você deixa de fazer o bem, sabendo que você pode fazer o bem, que você tem condições de fazer o bem, você já está cometendo pecado. E hoje é um dia que nós haveremos de confessar os nossos pecados diante de Deus. Porque hoje é um dia especial. Nós vamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Porque Ele disse que todos aqueles que comem do meu pão e bebem do meu sangue, esse tem parte. Aleluia. Glória. Então hoje é uma data especial na sua vida. Aleluia. E com certeza está sendo registrado no memorial de Deus este dia. Aleluia. E quando Jesus voltar, Ele vai se lembrar desse dia a você. Aleluia. Quando você estiver lá nos céus, lá nos atos do Senhor, você vai se lembrar que neste dia Deus te perdoou e te lavou e te purificou dos seus pecados, das suas iniquidades. Não sabemos o amanhã. Quantas almas hoje se perderam? Quarta-feira nós tivemos um pregador aqui, pastor Ezequiel, e ele trouxe uma mensagem muito forte, que é a mensagem da fé. E quem esteve aqui foram poucas pessoas, porque o frio, a chuva, distanciou as pessoas. Mas isso não é de admirar, porque Jesus disse para que os crentes têm que vigiar. Não sabemos a hora que Ele vai voltar, mas Ele pode voltar no inverno, Ele pode voltar num dia que nós estamos dispersos, no sábado, aonde a igreja não está nem aí, está buscando até mesmo os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Muitos no sábado já começam a preparar a festa para domingo e nem pede permissão de Deus se esse Deus está na direção, porque ele esquece que Deus está no controle. Ele compra carne, prepara churrasqueira, convida todo mundo, vai amanhã você vem aqui que nós vamos comemorar um aniversário, mas esquece de colocar na mão de Deus, esquece de pedir a direção de Deus. Será que Deus está em concordância? Será que Deus está na concordância daquilo realmente que nós queremos? Ou Deus entra em concordância conosco naquilo que Ele quer? Muitas das vezes achamos que Deus tem que concordar com aquilo que nós queremos. Mas a palavra de Deus nos ensina que é o contrário. A palavra de Deus nos ensina que nós andamos constantemente na contramão de Deus. A palavra de Deus nos
ensina e nos instrui que temos que andar em obediência. E muitas das vezes somos filhos rebeldes. Quem é pai sabe diferenciar os seus filhos quando é mais de um. Quem é pai sabe que a diferença de personalidade, de desejo de cada filho é muito diferente. E por sermos muito diferentes, no mundo material, nós não temos sabedoria muitas das vezes para julgar com equidade. Mas nesta noite, Deus conhece os seus filhos. É um pai amoroso. E Ele não veio para julgar, mas Ele veio para perdoar. Aleluia! Para salvar. Aleluia! Ele deu os seus filhos de uma forma tremenda. E Deus, a palavra de Deus em Salmos 23, que Ele amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Então Jesus amou você, amou a mim, amou o mundo de geração a geração. E Deus está trabalhando, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Porque Deus, quando olha para nós, neste momento, Ele não vê nós como bastardos, mas Ele nos vê como filhos. E o Pai, Ele ama o Filho. Ainda que esse filho é rebelde, ainda que esse filho não faça a vontade do Pai, mas o Pai sempre ama os seus filhos. Ainda que sejamos diferentes para Deus, mas Deus não esqueça das suas promessas. E Ele é fiel para cumprir todas as elas. Mas aqui eu quero te dizer que Deus, Ele já preparou para Deus, Jesus vai buscar a sua igreja. Amém. E dar a sua recompensa aos seus servos. Eu creio. Aleluia. Mas Jesus também voltará. Amém. Para castigar os pecadores. Os pecadores que a Bíblia fala são aqueles que não aceitam e não querem ouvir Jesus. Pecadores que estão caminhando distante de Jesus. E é triste. E muitas das vezes nos causa um constrangimento espiritual. Saber que a palavra de Deus nos fala da palavra através do agricultor que saiu para semear. Ele semeou a boa semente, mas que à noite o maligno foi e semeou uma semente de má qualidade. É triste saber que a palavra de Deus, através do Santo Espírito de Deus, nos revela que há o joio, que há o trigo, mas que também há o joio. E é triste saber que o joio vai ser cortado e lançado fora. Num fogo ardente. E isso me traz a lembrança, até mesmo um ensinamento bem atrás que tive com o pastor Gilberto, quando disse sobre as obras, que nós não seremos salvos pelas obras. As nossas obras nada adianta diante de Deus. Não adianta nós caminhar pensando que aquilo que nós estamos fazendo vai nos trazer resultado diante de Deus, que Deus vai ter piedade e vai nos perdoar. Não. As obras são aceitas quando elas são feitas direcionado por aquilo que Jesus realizou. Não por aquilo que nós queremos que aconteça. Porque as nossas vontades, elas não são nada diante de Deus. Isaías chega a dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nós fazemos planos, pensamos,
Mas a palavra final é de Deus. Aleluia. Então tudo que nós realizarmos neste dia tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que nós realizarmos na nossa caminhada a partir de hoje tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos deixar que o orgulho que ainda está em nós, ele venha florar. Porque somos orgulhosos, somos altivos, somos, muitas das vezes, queremos se posicionar numa condição de que Deus ele tem que fazer para nós. Nós não aceitamos muitas vezes a condição que Deus nos coloca. Mas Deus vai nos colocar numa condição de sacrifício muitas das vezes. É para a nossa edificação, não é para a perda. E a palavra de Deus nos diz que nós ao caminhar com Jesus, nós não vamos perder nada. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo para seguir Jesus. Ele diz que olha para o alvo, esquecendo tudo que ficou para trás. Aleluia. Nós não podemos ficar remoendo os nossos pensamentos daquilo que nós deveríamos ter feito no passado. E muitas das vezes nós somos surpreendidos com esses pensamentos. As coisas não estão dando certo hoje, é porque eu não fiz isso no passado. As coisas, eu até mesmo cônjuge, eu casei com uma pessoa que hoje está me dando, que hoje é um espinho na minha carne, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu deveria ter olhado, sim, deveria ter olhado, mas não olhou. Então hoje você tem que continuar crendo que Deus está no controle da sua vida, no controle da sua família, no controle dos seus negócios, no controle da sua empresa. Deus está no controle de tudo, porque você um dia abriu o seu coração e deixou Jesus entrar. Mas o maligno está nos rodeando de tão perto, querendo nos desviar o nosso pensamento. E ele sabe que nós somos impotentes no mundo espiritual, quando nós queremos caminhar só. Mas quando ele nos vê caminhando com Jesus, aleluia, nos esforçando para ter contato com Jesus, amém, nos esforçando para manter essa comunhão com Jesus, ele não tem autoridade para nos tocar. Aleluia. Mas infelizmente, quando nós enfraquecemos, nós damos espaço para o maligno. E nós devemos, por isso Jesus disse que nós temos que nos vigiar, nos policiar, aleluia, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso desejar. Aleluia. Deseja as coisas do alto, olha para o alto, porque no alto está aquilo que você precisa, no alto está aquilo que nós precisamos, no alto está as promessas de Deus. O que nós podemos encontrar no alto? Eu quero que você abra sua Bíblia então em Colossenses capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, tu és fiel. Obrigado, Deus. Já estamos aqui finalizando. Aleluia. Porque a hora para nós ainda tem muita coisa para ser feita. Glória seja dada ao teu santo Então, nome. aqui no capítulo de número 3, o Espírito Santo nos revela através do apóstolo Paulo a união com Cristo glorificado. O título dessa mensagem aqui, na minha Bíblia, na minha versão, está: a união com Cristo glorificado. Paulo está dizendo: Jesus foi crucificado, levou os pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões, tem o poder para nos purificar, tem o poder para trocar as nossas vestes, ainda que ela esteja mais vermelha do que escarlata. Ele tem o poder para transformar em branca como as neves, porque hoje ele não está mais
Hoje ele está já ressuscitado. Aleluia. Já está com o corpo glorificado. Aleluia. E por isso ele tem autoridade para nos dar o poder de falar no seu nome, para que possamos nos revestir da sua graça. Portanto, ele disse aqui no versículo de número 1, capítulo 3 de Colossenses: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia. Você crê que você foi crucificado na cruz com Jesus? Aleluia. Você crê que na cruz foi selado a sua culpa? Você crê que Jesus, através do seu sangue, ele pagou a sua conta? Ele pagou a sua dívida? Aleluia. É como você está devendo um cartão de crédito e não tem como pagar, e o juro está 100% subindo a todo mês, e você está numa dívida há 5 anos, incontrolável, e o seu salário não dá para pagar. De repente, Deus levanta alguém da sua família, ou até mesmo alguém estranho, manda um recado para você, que ele quer te abençoar. Aleluia. Aí ele diz: quanto você está devendo para o banco? Já perdi até a conta. Já nem sei quanto mais eu devo. Juro sobre juro, correção sobre correção. Assim é a sua dívida com Deus. Assim é a minha dívida com Deus. É imensurável. É incalculável. Dá para você calcular o que você deve para Deus? É impagável. Você jamais consegue ir lá com o seu esforço. Por isso que as obras que nós praticamos é insignificante diante daquilo que Deus pode fazer. E por mais que nós façamos, ainda é muito pouco. Verdade. Se você tem vindo à igreja constantemente, glória a Deus por isso. Aleluia. Mas se você tem se esforçado pouco, o Espírito Santo quer que você se esforce mais. Aleluia. Se você acha que está difícil, pede ajuda para Jesus. Aleluia. Ele é o teu ajudador. Aleluia. Ele que vai te fortalecer nos momentos das suas fraquezas. Aleluia. No momento das suas limitações. Aquilo que é impossível ao homem é possível. Aleluia.